A queda nos dados de leitura dos brasileiros, a renovação de autores e a diversidade nas páginas dos romances, a exportação de enredos brasileiros para outros idiomas e a visão de um dos principais expoentes da literatura nacional sobre esse momento. Eu sou o Lucas Zácari e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast semanal de notícias do Nexo. O programa dessa semana tem também Cássio Cardoso Carvalho comentando subsídios à produção de petróleo no Brasil e Jéssica Moreira falando sobre o papel dos servidores públicos. Quantos livros você leu em 2025? Segundo a 6ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, publicada em 2024 pelo Instituto ProLivro, os brasileiros estão perdendo o hábito de ler. O estudo sai a cada 4 anos desde 2007 e, na última edição, teve uma amostra de mais de 5.500 entrevistados em 208 municípios. A porcentagem de leitores caiu de 52% em 2019 para 47% em 2024, segundo a pesquisa. O levantamento considera leitores aqueles que leram algum trecho de livro, seja livro físico ou digital, nos 3 meses anteriores à entrevista. Essa foi a primeira edição do estudo em que a maioria dos entrevistados foi de não leitores. A pesquisa estima que o Brasil teve uma queda de mais de 6 milhões de leitores entre 2019 e 2024. Além disso, 29% dos entrevistados na última edição disseram que não gostam de ler. Mulheres e jovens estudantes são os maiores leitores. As classes mais altas e de maior escolaridade também lideram os índices. Entre as regiões brasileiras, só o Centro-Oeste não registrou queda de leitores em 2024. A região Sul é a que tem o maior percentual de habitantes que leram nos 3 meses anteriores à pesquisa, com 53%. A média nacional de livros lidos em 2024 foi de 3,96. A Bíblia é o título mais consumido pelo brasileiro. 38% dos entrevistados na pesquisa do Instituto ProLivro disseram que leram partes do livro religioso ou ele por inteiro no ano. A liderança da Bíblia também se reflete nas vendas de livros religiosos. Segundo a pesquisa Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro, coordenada pela Câmara Brasileira de Livros e pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros, o gênero foi o mais vendido em 2024, com mais de 51 milhões de exemplares. Apesar da queda no hábito de leitura, ainda existe um grande interesse dos brasileiros por livros. Em 2024, a Bienal do Livro de São Paulo registrou seu maior público em 10 anos, com 722 mil visitantes. Segundo a Secretaria Municipal de Turismo, o gasto médio por pessoa no evento foi de R$ 208,14. Duas das formas atuais de fomento à literatura nacional são o BookTube e o BookTok. Canais do YouTube e perfis do TikTok apresentam resenhas, indicações de livros e notícias sobre o mundo literário. A hashtag BookTokBrasil tem quase 3 milhões de publicações e mais de 21 bilhões de visualizações no TikTok. No mundo, são mais de 67 milhões de postagens na plataforma com a hashtag. Em 2024, a viralização dos conteúdos foi para as ruas, quando o TikTok abriu uma livraria temporária na Avenida Paulista, em São Paulo, para distribuir gratuitamente 100 mil exemplares que tinham feito sucesso na plataforma naquele ano. Títulos como Tudo é Rio, de Carla Madeira, O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório e Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva, estavam no catálogo. O TikTok também foi responsável por ajudar na viralização de clássicos brasileiros no exterior. Em meio a um projeto de ler livros de diferentes países, a influenciadora americana Courtney Henning Novak disse que Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, era o melhor livro já escrito. Você ouve ela falando aí. I'm reading this book for Brazil, for a Read Around the World project that I'm doing in alphabetical order. What am I supposed to do? Why didn't you warn me this is the best book that's ever been written? I still have to read Brunei. Após o vídeo de Courtney, que foi publicado em maio de 2024, Memórias Póstumas de Brás Cubas ficou em primeiro lugar de vendas na categoria de ficção latino-americana no site da Amazon dos Estados Unidos. Além disso, premiações literárias internacionais recentes premiaram autores brasileiros. Um exemplo é o escritor cearense Stênio Gardel, que recebeu o National Book Award 2023, principal premiação literária americana.
O prêmio apareceu na categoria de literatura traduzida pela versão em inglês de A Palavra que Resta, um romance de 2021. Outro escritor de grande sucesso, tanto no Brasil como no exterior, é Itamar Vieira Júnior. Ele é autor de Coração Sem Medo, livro lançado em outubro que completa a trilogia da Terra, também composta por Torto Arado e Salvar o Fogo. O escritor soma mais de 1 milhão de exemplares brasileiros vendidos desde 2019 e traduções para mais de 30 idiomas. Pro Durma dessa semana, a gente traz uma conversa com Itamar para falar sobre Coração Sem Medo e o momento atual da literatura brasileira. Eu conversei com o Itamar na terça-feira por videochamada. Ele falou comigo da biblioteca de sua casa, no Rio de Janeiro. Mas a ambientação da trilogia da Terra é em diferentes pontos da Bahia, estado em que o escritor nasceu e passou boa parte de sua vida. Em Coração Sem Medo, a protagonista Rita Preta mora em Salvador, cidade natal de Itamar. Para começar, eu perguntei o quanto da experiência pessoal dele estava no novo livro. Em 2026, o escritor completa 20 anos como analista agrário do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Eu já nasci na cidade, eu sou a geração da minha família paterna que nasceu na cidade, cresceu na cidade e habitou as periferias da cidade. Então, para mim, acho que essa experiência, o meu olhar como geógrafo, como cientista social, também permeia o meu texto literário. É a cidade e as muitas camadas de história e de vida que a cidade tem, né? Então, é o trabalho precário, é a exploração do trabalho, né, que existe de uma maneira maximizada na cidade, é o ambiente, né, que nós vivemos, um ambiente de grande dor, mas também de esperança, né? Acho que a cidade reúne tudo isso, e no caso Salvador, que é a paisagem dessa história, é uma cidade secular, né, que tem muitos anos, já foi capital do país, por ali passou boa parte da história do Brasil, né? A gente continuou a conversa sobre Coração Sem Medo. A protagonista do romance, Rita Preta, é operadora de caixa de um supermercado e mãe de 3 filhos. Na trama, ela vai atrás do paradeiro de um de seus filhos, Cid, que desapareceu. Enquanto isso, tenta equilibrar o trabalho e seu relacionamento, se proteger da violência da cidade e evitar memórias do passado. O Itamar me contou que as inspirações para a trilogia da Terra vieram de relatos de mulheres que ele escutava no dia a dia. Eu atravessava a cidade, falando em particular já de Coração Sem Medo, eu atravessava a cidade em ônibus com elas, né, muito cedo. 5h30 da manhã eu já estava num coletivo para estudar e depois ir trabalhar. E a minha jornada diária era acompanhada dessas mulheres que também estavam ali ganhando a vida, saíam do bairro para ir trabalhar nas casas de família, para ir trabalhar em consultórios médicos, em toda a parte da cidade. Os homens iam trabalhar na construção civil, na jardinagem, no serviço público que eu penso, né, nos cargos, né, mais vulneráveis, né, dessa camada de trabalhadores. Então, essa é a minha vivência, a minha experiência, e muitas das histórias que aparecem nesses romances são histórias que eu, como bom observador, me coloquei numa posição de escuta para saber, para escutar, para viver. A escolha por retratar mulheres negras e indígenas como protagonistas da trilogia da Terra foi a forma mais honesta de representar o Brasil, segundo o autor. Era uma relação de amor que as pessoas tinham com a terra, né? Eu parti de algo muito simples, que era como se fosse um amor incondicional, mas a escrita do romance me revelou que não era apenas isso, não era este amor incondicional, que havia um mundo em disputa, né, um território em disputa. Então, quando eu terminei o primeiro livro, eu já sabia que ainda escreveria sobre ele, voltaria a escrever sobre
sobre esse direito tão vital, elementar, que é o direito à terra, o direito ao chão, o direito ao território. O Itamar também disse que fez a trama de Coração Sem Medo a partir do direito de habitar a cidade. Porque a cidade não é habitada de uma forma igual, né, igualitária. Essa cidade, há regiões da cidade que estão reservadas para as camadas mais vulneráveis, mais desfavorecidas. Isso aparece também no romance. Áreas dominadas pelo crime organizado e áreas que também são alvo de uma violência de Estado, como não há em nenhum outro lugar da cidade. As consequências atuais da colonização e da escravidão serviram de base para a trilogia da Terra. Segundo Itamar, a falta de menções ao momento histórico de Torto Arado, por exemplo, foi uma estratégia para mostrar que esse cenário é permanente no Brasil. A história, quando a história começa e as personagens são crianças, já tem quase 80 anos de abolição da escravidão, e as pessoas ainda vivem de uma maneira com seus trabalhos explorados, né? E isso vai reverberar de muitas maneiras, né? Reverberar, inclusive, na cidade. As meninas que saíam muito novas do interior com 12, 13, 14 anos para trabalhar nas casas de família, isso vai aparecer em Coração Sem Medo. As mulheres que eram encarceradas nas casas, né, viviam cativas, sem receber salário e ainda assim viviam como escravizados, né? Então, não há uma semana que a gente não abra o jornal e não leia a história de alguém que foi resgatado de uma situação de escravidão. Eu acho que eu tentei, de alguma maneira, tecer um breve panorama desse legado no nosso cotidiano, no nosso tempo. As protagonistas da trilogia da Terra também são um exemplo da maior diversidade da literatura brasileira. Apesar do país ter autores de diferentes origens, como o baiano Jorge Amado e o mineiro Carlos Drummond de Andrade, o Itamar disse que teve uma mudança silenciosa do público leitor, que quer ainda mais. A política de cotas nas universidades públicas, elas mudaram de uma maneira muito interessante o perfil, né, dos discentes da universidade. E esses egressos saem com perspectivas melhores de emprego, sai com alguma ascensão social, e eles que estão demandando por essas leituras, né? Enfim, acho que vivemos, e aí isso contaminar todos os outros, né, leitores. Acho que tem um movimento de conhecermos o Brasil, conhecermos as nossas origens. Essa mudança gerou um aumento da demanda por autores que retratem diferentes realidades. Me agrada muito saber que eu faço parte de um movimento maior, um movimento que tem renovado de uma maneira muito interessante a nossa literatura, que torna-se mais plural, né? Temos autores do Norte, temos autores... Sempre tivemos, mas não com o destaque que mereciam. Muitos autores do Nordeste, autores negros, autores indígenas. Por Itamar, essa diversidade dos autores e das tramas ajudou a dar mais visibilidade para a literatura brasileira no exterior. Torto Arado, por exemplo, foi publicado em 55 países, com traduções do inglês ao espanhol, do alemão ao russo, do coreano ao japonês. Já o romance Coração Sem Medo está previsto para mais de 10 países, com versões em inglês e árabe. Além da trilogia da Terra, o Itamar é autor de contos. Títulos como Dias, de 2012, e Doramar ou a Odisseia, de 2021, são exemplos da sua produção de textos curtos. O autor contou como é o seu processo de escrita. Eu vivo, antes de escrever, um período que eu chamo de pré-escrita, ou de escrita íntima, vamos dizer assim, que é quando eu não estou com papel e caneta e a história vai se delineando, se
inscrevendo em mim, né? Então, esse para mim é o primeiro passo, é o começo. Depois eu começo a tomar notas. Essas notas, elas vão me indicar o caminho, né, que eu posso seguir com a história. Só depois, que eu acho que eu já tenho muito tempo com a história, é que eu sento de fato para escrever. Depois do sucesso de Torturado, Itamar precisou encaixar a rotina de escrita em meio a convites para palestras e feiras literárias. Tudo isso termina por interromper o meu trabalho de escrita. Mas aí eu tento equilibrar isso, ficar alguns meses do ano em casa, quando é possível, para poder avançar nos meus projetos, né, sem grandes interrupções. A popularização de feiras literárias no Brasil é um dos motivos para que Itamar acredite que não há uma queda no interesse do brasileiro pela literatura. Para o autor, a desigualdade de acesso foi o que diminuiu o hábito de leitura. Livro é algo caro para o brasileiro, e é caro. Se a gente for considerar a renda dos que ganham um salário mínimo, então existe muita desigualdade. O que é preciso fazer para fomentar a leitura, eu acho que é reduzir essa desigualdade em todas as frentes, né? Quando essa desigualdade de acesso for mitigada, aí sim eu acho que a gente pode pensar que o Brasil, quem sabe, no futuro, né, será um país de leitores. Para o Itamar, a melhoria do acesso à literatura nacional poderia ser feita com incentivos governamentais. Um exemplo é o Programa Nacional do Livro e do Material Didático, de aquisição de exemplares para escolas públicas. O escritor disse que o programa está atrasado. O programa também tem reduzido os recursos para a aquisição de livros, né? Eu não vejo um programa, por exemplo, consistente, sólido, de fomento à criação de bibliotecas. Eu passo por cidades que não têm uma biblioteca, ou quando tem, não é adequada, não tem, o acervo não é renovado, não tem nem lugar para as pessoas ficarem, né? Enfim, de uma maneira para poder fazer suas leituras. Outra crítica de Itamar é a crítica literária. Em entrevistas anteriores, o autor disse que se interessa mais pela opinião do leitor do que pela de críticos. Segundo ele, as avaliações negativas publicadas na imprensa podem minar a carreira de um escritor e carregar preconceitos. Na conversa com o Nexo, o Itamar disse que a crítica tem sua importância como uma leitura mais acadêmica e embasada, mas as opiniões sobre os livros e autores podem seguir linhas conservadoras. Pensamentos, muitas vezes, que têm apenas uma perspectiva definidora. Muitas vezes são teóricos, reproduzem muitos que os teóricos europeus, né, os teóricos homens, os teóricos brancos falam sobre literatura. Mas na universidade também a gente tem um movimento contrário, né? Na própria universidade que nasce essa salvação, porque as pessoas estão em busca de novas ontologias, de novas perspectivas, e resistem, e fazem isso, fazem esse contraponto. A biblioteca de Itamar era o cenário do autor durante a conversa, com centenas de livros. Eu perguntei qual a importância do livro físico para ele e como ele se relaciona com outras mídias. O Itamar disse que virou um grande consumidor de e-books e de livros, mas que o livro físico ainda tem um maior espaço nas suas leituras. E aí, quando eu pude me mudar para um lugar maior, a primeira coisa que eu pensei, eu trabalho com isso, com histórias, né? Eu sou leitor desde que me entendo por gente, eu escrevo também há muito tempo, eu preciso estar cercado. Para mim, o livro, ele não é só esse objeto que é comercializado. Eu tenho uma relação de afeto com eles, né? Eles me dizem muita coisa e me dão conforto. Eu gosto de estar aqui próximo, então é quase que
Você tá num dia corrido, fora de casa, fazendo muitas coisas, e quando você chega ou você retorna de uma viagem e você entra em casa, e aí você pode, eu me sinto acolhido, né? Você pode retirar um livro, se acontecer qualquer coisa lá fora, até uma guerra, ainda assim eu vou ter algum lugar para escapar, cercado de livros, né? Então, eu acho que esse é o papel que o livro tem na minha vida e que a biblioteca tem. O Durma com Essa volta já. O Nexo está publicando artigos de opinião sobre financiamento climático em parceria com o Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC. O Cássio Cardoso Carvalho, que é assessor político do INESC, assinou um artigo no Nexo, junto com a Alessandra Cardoso, que fala sobre os subsídios à produção de petróleo no Brasil. O Cássio vem aqui no Durma para explicar um pouco mais desse tema. Bem, primeiramente é importante a gente salientar que o Brasil ele figura hoje entre os maiores produtores de petróleo do mundo, e os passos que estão sendo dados vêm colocar o Brasil, se não no final dessa década, no início da próxima, como um dos 3 principais produtores de petróleo do mundo, né? E isso mostra o porquê que em 2024 o petróleo se tornou o principal produto de exportação da economia brasileira, ultrapassando a soja e os minérios, né? Só que o que a gente aqui no INESC tem feito é provocado o debate. É claro que a gente entende que o mundo ainda demanda combustíveis fósseis, demanda petróleo, né? A própria Agência Internacional de Energia mostra que o pico da demanda só vai se dar no final dessa década, no início da próxima, ou seja, ainda há procura, né, por esse combustível, já que a transição energética, apesar de estar caminhando, esses passos ainda são lentos diante da urgência climática que a gente vive. Então, o que a gente tem provocado é, primeiro, que forma a expansão da oferta do petróleo aqui no Brasil tem sido viabilizada? E segundo, qual é, no final das contas, e ao apagar das luzes, o benefício socioeconômico que a produção desse petróleo aqui no Brasil está trazendo, de fato, né, para o país por meio da renda petrolífera? Primeiro ponto, se não o principal elemento que viabiliza o aumento da oferta são os volumosos subsídios concedidos ao setor. E o estudo do INESC, né, que a gente tem, que estamos publicando neste mês, mostra que somente em 2024 47 bilhões foram concedidos à produção e ao consumo de combustíveis fósseis, sendo que desses 47, 40 bilhões foram direcionados à produção, né, de petróleo, gás natural e carvão mineral. E isso, quando a gente compara com as fontes renováveis, no mesmo período, as fontes renováveis receberam apenas 18 bilhões de reais em 2024. Então, esse é um dos principais elementos e que a gente tem colocado no debate, visto que o setor, né, petrolífero no Brasil, ele tem elementos, por exemplo, conta com uma das maiores petroleiras do mundo, a Petrobras, conta com mão de obra altamente qualificada, tecnologia de ponta, né, e uma política de conteúdo local que fortalece, né, a cadeia produtiva da oferta do petróleo. Em segundo ponto, o que a gente tem levado para a mesa das discussões é a respeito do imaginário de que a renda do petróleo tem contribuído para o desenvolvimento socioeconômico brasileiro. E não. Tanto o INESC como o Tribunal de Contas da União estão mostrando que essa renda está indo para caminhos, né, para fins que não são de fortalecimento de políticas públicas, né, sociais, inclusive para a transição energética, inclusive para questões ambientais ou perdas e danos, né? Um outro estudo do INESC mostra que em 2024, dos 137 bilhões arrecadados com a exploração e produção de petróleo, 30 bilhões foram usados para pagar a dívida interna. 21 bilhões sequer
que chegaram nos cofres da União sequer foram executados. Há um caminho a ser travado de que a renda do petróleo ela precisa ser utilizada, executada para fortalecimento e robustez das nossas políticas públicas, né? E que sirva e contribua para que a gente possa caminhar na direção de uma transição energética justa para todos e todas. O Nexo está publicando uma cobertura especial em parceria com o Movimento Pessoas à Frente sobre as ferramentas necessárias para uma gestão mais efetiva de pessoas no serviço público brasileiro. A Jéssica Moreira, que é diretora executiva do Movimento Pessoas à Frente, aproveitou o Dia do Servidor Público na terça-feira para falar sobre a importância desses profissionais para o fortalecimento do Estado. A Jéssica vem aqui no Durma para comentar o tema. Acredito que nada é mais revolucionário do que querer um Estado melhor. E quando eu falo sobre um Estado melhor, eu não estou falando sobre estruturas abstratas, eu estou falando sobre pessoas. As pessoas que estão nas escolas, nos hospitais, nas ruas, garantindo direitos e fazendo as políticas públicas acontecerem todos os dias, de ponta a ponta no país. Esse texto ele é um convite para a gente repensar o papel desses trabalhadores, do servidor público. Por muito tempo, o serviço público foi visto como algo distante, burocrático e até desacreditado. Mas, na prática, é nele que se materializa a presença do Estado na vida das pessoas. E a qualidade dessa presença, ela depende diretamente de quem o faz todos os dias. Da sua formação, da motivação, das condições de trabalho e de reconhecimento que esses profissionais recebem no dia a dia. Então, por isso, mais do que uma homenagem, o artigo ele é uma reflexão sobre como que é possível fortalecer o serviço público, valorizando suas lideranças, né? Um Estado mais efetivo e justo, ele nasce quando confiamos e investimos em quem está à frente dele. E é esse, talvez, o gesto mais transformador que podemos ter como sociedade. Se você quiser se aprofundar nos temas que a gente tratou no programa dessa semana, entre em nexojornal.com.br. Do momento atual da literatura brasileira, passando pelos subsídios à produção de petróleo no Brasil e pelo papel dos servidores públicos, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Lucas Zacari, edição de texto de Mariana Vick, participações de Cássio Cardoso Carvalho e Jéssica Moreira, produção de arte de Giovanna Natália e edição de áudio de Bruno Bimbati, termina aqui mais um Durma com essa. Até a próxima semana.